Bom dia para você, bom dia para toda a sua família. Aqui quem fala é seu amigo Edilson Moraes. Seja bem-vindo ao canal Esperança e Seis. Seja bem-vindo à sala da minha casa, de onde eu vou falar de esperança. É um prazer enorme ter você aqui, viu? Se ainda não é inscrito nem inscrita, por favor, aproveita para se inscrever agora. Estamos aí rumo ao número 500 de inscritos. Falta ainda um bocado e, para tanto, eu preciso que você, além de assistir o vídeo, compartilhar e deixar o seu like, eu peço também que você possa se inscrever, tá bom? É muito importante que você confirme aí essa parceria. Que coisa boa, né? Olha, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, então, olha, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu quero, neste momento, desejar a você e a toda a sua família a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós temos mais uma mensagem especial. Eu coloquei o título de O Erro de Sansão. Que erro foi esse? Quem foi Sansão? Quem foi Sansão, né? O que ele fazia? Quem foram seus pais? Vou falar rapidamente sobre esse assunto, mas de uma forma que tire uma lição importante para todos nós. Eu quero orar com você e após a oração nós vamos direto para a mensagem, tá bom? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por todas as bênçãos, Senhor. Obrigado por estar sempre nos orientando. Espírito Santo, esteja conosco durante todo esse dia. É um dia desconhecido, nós não sabemos o que vai nos acontecer. Mas eu te peço de forma especial, Senhor, que conduza a nossa vida, que fale a nossa mente, que nos oriente, que nos ajude a estarmos sempre atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta e com sabedoria escolher aquilo que o Senhor quer para nós. Eu te peço também neste momento, ó Deus, seja com essa pessoa que está orando comigo agora, seja com ela e com sua família, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, mas neste momento, como o Senhor sabe de todas as coisas, eu os apresento ao Senhor. De forma segura, eu peço bênçãos especiais para essa família. Te peço neste momento também, ó Deus, seja com todas as pessoas que estão ali no nosso caderno de oração dos adultos e também no caderno de oração das crianças. Que cada nome que chegar para nós hoje, ao colocar no caderno de oração, seja bênção. Que essas pessoas sejam abençoadas. São diversos casos, diversas situações, são diversas pessoas, mas eu tenho certeza que o Senhor tem controle de todas as coisas, que o Senhor sabe de todas as coisas e que o Senhor pode ajudar cada uma. Eu te peço neste momento, ó Deus, essas bênçãos. Suplico o Espírito Santo, conduza a mensagem desta manhã mais uma vez. Te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, olha, a mensagem de hoje, ela merece uma reflexão mais profunda. Como nós não temos tanto tempo, eu gostaria que você tirasse aí um tempo especial para examinar aí Juízes, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 até o capítulo 16. Por quê? Porque vai falar sobre Sansão. Do capítulo 13 até o capítulo 16, você vai ver aí toda essa história de uma forma bem profunda, completa. Mas no momento, nós vamos fazer aqui só uma reflexão. Bem, Sansão nasce. O Senhor queria livrar o povo da tirania dos seus inimigos. Quando você começa o capítulo 13, você tem logo o relato que diz assim, no versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Bem, toda vez que nós cometemos erros, a gente tem que pagar por esses erros, né? As consequências dos nossos erros, às vezes, são difíceis. E aí a gente precisa da ajuda de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Os filhos de Israel cometeram erros e agora estavam escravizados, né, pelos filisteus. Então Deus resolve trazer uma bênção para o povo de Israel. O versículo 2 diz assim, olha, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Aqui diz, versículo 3, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhes disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, versículo 4, guarda-te, não bebas vinho
ou bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Está aqui a introdução para a história de Sansão. Deus presenteia não só os filhos de Israel com Sansão, mas também presenteia o seu pai e a sua mãe. Sansão veio para ser uma bênção, foi escolhido lá no ventre, nazireu, está aqui escrito, olha, ele será nazireu, consagrado a Deus. Sansão nasceu para ser uma bênção. Sansão nasceu para fazer uma atividade espiritual consagrada a Deus. Deus concede a Sansão um poder sobrenatural. Deus concede a Sansão a oportunidade de ser um representante de Deus aqui na terra. E olha que nós também somos chamados por Deus para sermos esses representantes. O que a gente percebe é que Sansão nasce num lar espiritual, num lar religioso, numa casa espiritual. Vamos dizer assim, olha, Sansão nasceu numa casa cristã, na casa evangélica. Sansão nasce ali no meio dos pais dedicados a Deus. Hoje nós poderíamos dizer que Sansão nasceu na casa de um pastor, de que o seu pai era um pastor, de que sua mãe era uma serva de Deus fiel, consagrada. Sansão recebe orientações dos seus pais de forma espiritual. Olha, filho, esse é o caminho, andai por ele. Mas o que acontece é que a gente continua lendo a história, a gente passa do capítulo 13 e vai para o capítulo 14 e a gente começa a ver Sansão fazendo escolhas contrárias ao que Deus queria para a vida dele e do que o pai e a mãe orientavam para ele. Sansão começa a sentir o desejo de experimentar o mundo. Aqui os filisteus, que antes considerados inimigos, para o povo de Sansão, agora estava sendo para Sansão um amigo. Ou seja, o mundo sedutor dos filisteus seduz a Sansão. E agora os seus pais começam a ver os seus filhos, olha, aos poucos, abandonando os princípios religiosos, os princípios que o deveria consagrar, agora ele consegue levar para tão distante que o seu pai o vê como mundano a partir daquele momento. E olha, o seu pai orienta, filho, será que as coisas aqui no meio do nosso povo não são importantes ou agradam os seus olhos? Não, a partir do capítulo 14 a gente começa a perceber que o que Sansão quer fazer é agradar a si mesmo, agradar a sua própria vontade. Tudo nos filisteus agradava os seus olhos. O mundo filisteu o seduziu de tal maneira que agora ele não tinha mais nenhum desejo pelas coisas espirituais que o seu pai e a sua mãe lhe apresentou. Um anjo diz assim, olha, esse menino está nascendo para ser uma bênção. É um nazireu, escolhido, consagrado por Deus. Agora tudo aquilo que o anjo havia dito fugiu dos princípios, do controle, e ele ali crescia, mas o Espírito de Deus ainda queria transformar Sansão na bênção para a qual ele foi chamado. E ele tinha um poder sobrenatural. Sempre que ele precisava, Deus enviava poder para ele. Sabe o que significa isso? Mesmo distante do que Deus queria para ele, Deus estava sempre por perto, orientando, olha filho, é aqui. Eu te mostrei isso, eu te chamei para isso, eu te dei a vida para isso, eu te concedi essa bênção para isso. Essa força que você tem é minha e eu estou te oferecendo para que você possa abençoar o seu povo. Sansão, ele matou leão com as mãos, matou homens com a própria mão, uma queixada de jumento, fez com que ele usasse como uma arma para matar 1000 pessoas. Ele carregou um portão gigantesco nas costas e colocou lá em cima de uma montanha. Ninguém podia ir lá buscar porque não aguentava. Mas ele estava com tudo isso sobre o seu domínio, mas ele usava para suas
suas paixões, seus desejos, seus pecados acariciados, sempre estava descendo mais um nível. E sabe qual foi o erro de Sansão, na verdade? O erro de Sansão está aqui, olha, eu anotei. O erro de Sansão foi não se agradar das coisas que Deus escolheu para ele. O erro de Sansão foi não se agradar dos planos de Deus para a vida dele. Isso é possível. Nós podemos estar hoje diante de muitas bênçãos oferecidas por Deus, mas nós buscarmos sempre outras fontes rotas, fontes que não são oferecidas por Deus, uma bandeja enorme de coisas aí sendo oferecidas para nós do mundo filisteu, do mundão, e a gente acaba se alimentando, né, se saciando nessa bandeja mundana, e a gente cada vez mais se aprofunda nos pecados, nos erros, se distanciando de Deus. E sabe o que aconteceu? Sansão teve que pagar um preço altíssimo. Quando os filisteus, né, comandado ali, né, pela prostituta chamada Dalila, tiveram ali a oportunidade de pôr a mão sobre Sansão, porque é isso que acontece quando nós nos distanciamos do que Deus deseja para nós. Sabe o que vai acontecer? O inimigo das almas, Satanás, está ali desejoso de pôr a mão e dominar e controlar tudo. E foi o que aconteceu. Satanás toma conta da vida de Sansão, toma posse de Sansão. E ao cortar as tranças, que era um símbolo, né? Um símbolo da comunhão dele com Deus, Sansão, quando tenta novamente lutar contra os seus inimigos, não tem força nenhuma. Ele não sabia, mas o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Quando rejeitamos o Espírito Santo, quando não seguimos a orientação do Espírito Santo, essa é a tendência, é perdermos o Espírito Santo. E com a retirada do Espírito Santo da vida de Sansão, Sansão se tornou um homem mais fraco do que era antes. Agora, sem força nenhuma, os filisteus pegam e furam os olhos de Sansão. Isso para nós simboliza de que aquilo que mais agradou a Sansão, aquilo que ele mais utilizou para fazer os seus próprios desejos, agora foi retirado dele. Os olhos que tanto o levou a se agradar das coisas do mundo, agora não estava mais com ele. Estava cego, sem força, sem Deus, sem a presença espiritual de Deus, e agora estava escravizado de uma forma de uma vez por todas, né, melhor dizendo. Virou atração para o mundo, virou atração para os filisteus, virou atração, né, para os seus inimigos. Só que a gente consegue entender que na história de Sansão existe também a graça. A graça está presente no Antigo Testamento, está presente no Novo Testamento. E essa graça torna Sansão, mais uma vez, né, direcionado para Deus. Depois de estar naquela situação ali, Sansão conversa com Deus. E ele então começa a confessar os seus pecados a Deus, porque é isso que aconteceu. A Bíblia diz que o seu cabelo volta a crescer e que Deus atende o pedido de Sansão. E quando Sansão é trazido para virar atração na festa dos filisteus, do povo pagão, do inimigo dele, sabe o que acontece? Ele fica entre duas colunas. E ele então, conversando com Deus, versículo 28, Sansão clamou ao Senhor, versículo 28 do capítulo 16. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Está vendo? Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustentava a casa, e fez força sobre elas. Com a mão direita e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força,
e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Sansão recebe novamente o Espírito de Deus. Sansão recebe novamente poder vindo dos céus, mas infelizmente não pôde usufruir disso para o resto da vida. Não pôde corrigir todos os erros ali que ele podia corrigir se estivesse vivo. Deus o recebe, Deus o aceita, mas ele paga com a própria vida todas as más escolhas que ele fez. Todas as más escolhas que o seu pai e a sua mãe ouviu fazer, agora estavam sendo punidos ali. Ele, com sincero coração, diz: me ajude, Senhor, a me vingar, nem que seja por um olho só do que me tiraram. Mas, infelizmente, ele perdeu toda a oportunidade de viver o consagrado, né? De viver a vida nazireu ali. Essas escolhas, elas tornaram Sansão limitado, né? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, o que está escrito nos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe. Sansão não honrou os seus pais, assim como também não honrou a Deus. Por isso não pôde viver tanto. Infelizmente não viveu tanto. Por quê? Porque foi negligente, desobediente e se agradava das coisas do mundo e abandonou a sua fé, a sua religião, a sua igreja. Abandonou os princípios sagrados e quando resolve voltar, já não tem mais tempo para nada. Que Deus nos ajude a meditar nisso, porque essa história serve para nós, para que a gente possa tomar cuidado com a nossa vida espiritual. O que estamos fazendo agora, com as nossas escolhas. Lembre-se, o erro de Sansão foi não se agradar das coisas que Deus havia escolhido para ele. Foi não se agradar do plano de Deus para a vida dele. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Querido Pai, neste momento eu te peço, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a fazermos o que é certo. Talvez estejamos na mesma situação de Sansão agora. Talvez eu esteja falando para alguém que ao ler, ao ouvir essa mensagem, percebeu que não está tão longe de Sansão assim. Talvez eu esteja falando para alguns lares que está na mesma condição, de ver os seus filhos se escapando pelos dedos, de ver os seus filhos escolhendo coisas que na verdade não agradam a Deus. Talvez neste momento eu esteja falando para algum jovem que está vivendo como Sansão, se agradando das coisas do mundo, vivendo no mundo filisteu, se agradando das Dalilas, se agradando, ó Deus, das prostituições desse mundo. Por favor, Deus, eu te peço neste momento, tem piedade e misericórdia de todos nós. Nos ajude a vivermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Sermos consagrados ao Senhor. Seja com essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor, com ela e com sua família. Não sei se ela já conhece essa história, eu conhecia ele, mas eu te peço, ó Deus, se não conhecia, ao conhecer agora, possa tomar a decisão de viver os planos de Deus na vida deles. Aquilo que Deus está escolhendo para eles, que eles possam buscar a viver. Querido Pai, nos abençoe, nos tome em Tuas mãos poderosas, perdoa os nossos pecados e nos ajude, ó Deus, a estarmos mais conectados contigo. Seja com todas as pessoas que estão aqui nesse caderno de oração, Senhor. São várias situações, casos que só um milagre do Senhor pode resolver. E eu te peço neste momento, ó Deus, seja com todos. Obrigado por tudo, Pai. Que essa mensagem seja uma forma de esperança para nossas vidas. Porque Sansão teve novamente o perdão, teve novamente o poder. Mesmo não vivendo ali mais tempo, mas teve a oportunidade de receber o perdão do Senhor, de estar com o Senhor e assim corrigir diversos erros. Eu peço neste momento, ó Deus, a bênção do Senhor sobre nós também, o teu perdão, e que nós possamos ter a oportunidade de viver mais e fazer muitas coisas e corrigir os erros que a gente tem cometido, diferente de Sansão. Eu peço essas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito obrigado por sua atenção e até amanhã,
se o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.